Glória a Deus. Pode abrir a sua Bíblia lá em Colossenses. Nós vamos olhar nessa noite para a carta de Paulo aos Colossenses e vamos ver um pouco da conduta, a vida, a virtude que Deus deseja que nós desenvolvamos. Uma conduta cristã, uma conduta de santidade, uma conduta, um padrão que Deus deseja sobre nós. Primeiro abra lá em Colossenses 2, 5 e 6, e depois nós vamos olhar para Colossenses 3 nessa noite. Nós vamos falar de um coração agradecido nessa noite, um coração que permanece em Cristo. Gratidão, então, como eu falei, é nós reconhecermos, nós darmos honra a alguém. E quando nós paramos um mês inteiro para falarmos de gratidão, para estudarmos à luz da palavra sobre gratidão, nós estamos dizendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos deu, faz para nós. A honra, o mérito não é nosso, é ao Senhor. Nós damos glória a quem merece, a Ele, ao Senhor. Amém? Então nós vamos olhar lá sobre um viver cristão grato, olhando para o alto, olhando para o Senhor. Então Colossenses 2, 6 e 7 vai falar assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, e estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Então, um coração agradecido, gratidão, é isso, crescendo em ações de graça, confirmado. Nós precisamos crescer, desenvolver essa prática. Não é uma prática natural nas nossas vidas, mas nós precisamos exercer, desenvolver essa disciplina, essa maturidade de fé, que tem um coração grato, que tem um coração agradecido, um coração que permanece em Cristo, que vive em Cristo, que olha para Cristo e entende que Ele é a nossa suficiência. Sabe que lá em Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, Paulo estava dentro da prisão escrevendo essa carta aos Colossenses. Fala que Paulo ele não conheceu essa igreja ali fisicamente, não visitou fisicamente, mas ele manda essa carta exortando a igreja dos Colossos ali para que eles cuidassem, porque naquele momento ali que eles estavam vivendo, haviam muitas práticas de heresias querendo confrontar os valores da igreja. E queridos, isso é muito atual para os nossos dias de hoje. Heresias como o gnosticismo, como o humanismo, relativismo, querendo entrar e governar a igreja, querendo relativizar a fé. O humanismo onde entroniza o ser humano, o ego, o eu, como centro de todas as coisas, e tira Cristo da grande supremacia, da nossa suficiência. Então essa carta aos Colossenses, ela vai ser recheada e ela vai ser uma exortação a como viver em família, a como viver nos relacionamentos. Ela vai trazer um padrão, ela vai trazer uma exortação para a gente não cair nessas heresias que tentam se infiltrar, de nós relativizarmos muitas vezes o pecado, muitas vezes de nós entronizarmos o eu, o ego, as nossas opiniões, os nossos valores. E a carta aos Colossenses, ela vem para tirar, destronar o eu e colocar Cristo
como supremacia. Cristo no centro. Cristo é suficiente. Cristo é tudo. Cristo é a resposta. Cristo é o nosso padrão. E quando nós permanecemos nele, nós podemos viver nele. E, como nós estudamos nas células, darmos fruto nele, o fruto do Espírito. E essa carta ela vem trazendo isso para nós. Então, nós vamos ver ali em Colossenses 3. Pode ir lá para Colossenses 3. A partir do verso 1 fala: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto. Busquem as coisas do alto. Então, queridos, a palavra de Deus, ela vem trazendo para nós uma exortação. Ela vem trazendo para nós uma direção. E assim como Paulo fala lá para essa igreja dos Colossos, nós olhamos para a palavra de Deus nessa noite e vemos como nós vamos ter um coração grato, buscando as coisas do alto, olhando para o alto. E fala assim: onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta justamente com Cristo em Deus. Sabe, nós vivermos em Cristo, permanecermos em Cristo, desenvolvermos esse coração grato, insistirmos nesse coração grato ao longo desse mês, pegarmos um papel, olharmos para ele e falar: Senhor, o que nós vamos agradecer? Eu dizer: eu escolho permanecer em Cristo, eu escolho buscar as coisas do alto, porque alguns planos, nós até cantamos aqui, que sonhos podem ser frustrados, sonhos podem ser enterrados, projetos, talvez listas que você fez no começo desse ano não deram certo. Talvez você guarde ali lista de pedidos de oração que ficaram para trás pendentes. Mas quando eu olho para o alto, eu não vejo pendências. Eu vejo respostas, eu vejo esperança. Eu olho para o alto, eu vejo um agradecimento já pela fé. Eu posso já agradecer em Cristo Jesus. Aonde as minhas vontades, talvez eu escrevi, anotei as minhas vontades, mas um coração agradecido se rende ao Senhor e fala: não mais as minhas vontades, porque eu já estou morto para as minhas vontades, mas Cristo vive em mim, e eu vivo e permaneço nele. Então, queridos, esse domingo é um convite a nós, como igreja, para nós olharmos para a palavra, aonde é a nossa direção, para nós olharmos para Cristo e permanecermos nele. Porque vocês morreram e a vida de vocês volta lá e está oculta juntamente com Cristo em Deus. E, queridos, essa carta vai continuar. Nós vamos ler e depois vamos esmiuçar um pouco ela. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Pode continuar lá. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Sabe, queridos, nós vamos terminar o dia 30 no culto de ações de graça pisando na avareza, dizendo: aqui nós não retemos dízimo, aqui nós não retemos ofertas, aqui nós temos um coração grato, ainda que as finanças estejam apertadas, ainda que a minha conta não esteja como eu gostaria, mas a avareza que não reina na minha casa, não terei um espírito avarento, mas com um coração grato eu oferto ao Senhor. Tira toda idolatria, né? Por causa das coisas. Por causa dessas coisas, ele explica ali por que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Então aqui vai nos trazer a nova vida em Cristo. Que no passado nós andávamos presos nessas coisas, presos ao dinheiro, presos à imoralidade, presos à idolatria. Mas o nosso viver em Cristo, o nosso andar com Cristo, nós não estamos mais presos nessas coisas. Nós temos um padrão a ser seguido. Então, um questionamento que vem para nós nessa noite é: como que nós vamos avançar em gratidão? Como que nós vamos ter uma postura de gratidão? Nós precisamos entender que essa postura de gratidão ela é uma necessidade para a gente conseguir vencer todas essas coisas, né? Pode continuar lá no 7. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira,
a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Queridos, olha a lista que a palavra de Deus nos dá para nós nos santificarmos, para nós nos refinarmos, para nós entendermos que o padrão é Cristo, que permanecer em Cristo eu preciso abandonar, deixar para trás essas coisas. A ira, a indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, pode continuar lá. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Aqui está falando, se despiram, quer dizer, essa roupa não cabe mais nessa estação. Imagina nós estarmos num calor que fez ontem, por exemplo. Na verdade, ontem estava bem quente, né? O sol está nascendo muito cedo, não é verdade? Antes das 6 aí, o sol hoje já estava bem, né? E ontem também era cedo, já estava um calor. Imagina a gente num calor, vestidos com uma roupa de neve. Você aguenta? No calor, com uma roupa, um casaco de neve. O que você faz quando muda a estação? Você guarda, não é? Guarda os casacos, guarda os sapatos mais quentes, não é assim? As botas, as coisas que protegem do frio, porque não cabe mais essa roupa para essa estação. E aqui a palavra do Senhor fala, a gente tem que se despir do velho homem, da velha natureza. Queridos, aqui a palavra de Deus nos convida nessa noite para a gente passar o filtro da palavra. E o que nós estamos usando, que ainda não faz mais parte, mudou a estação. O nosso viver é Cristo, nós somos nova criatura em Cristo. O que eu estou usando ainda de roupa, de vestimenta, de velhas práticas que não cabe mais, que me sufoca, que me paralisa, que me trava, que não me faz avançar, mas que me faz ficar ofegante, que me faz ficar sufocado, porque estou usando velhas roupas de outra estação. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. O Senhor fala isso para nós essa noite. Se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. Pode continuar lá no 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aqui ele vem de novo afirmando a supremacia de Cristo. Cristo é tudo, Cristo é tudo, Cristo é a nossa suficiência, Cristo é tudo e está em todos. Pode pôr o 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, mais uma vez ele fala, revistam-se de profunda compaixão, bondade. Não lembra, gente, Gálatas isso? Se você for lá para Gálatas 5 e for falar do fruto do Espírito, não vem falando para a gente se revestir, para a gente permanecer, porque o Senhor quer gerar isso em nós, Ele quer forjar isso em nós, no meio das situações contrárias, adversas, no meio do dia mau, o Senhor deseja forjar em nós algo bom. Mas isso só é possível se nós permanecemos nele, com Ele, que nos traz essa nova natureza. Portanto, revistam-se de profunda compaixão, bondade, de humildade, mansidão, paciência. Suportem uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Queridos, vocês estão vendo que como abrange tudo isso na nossa vida, nos relacionamentos, a nossa vida, a nossa conduta cristã, a palavra de Deus. Como nós vamos viver com um coração grato? E como que eu vou ter um coração grato? E nós temos na palavra todas as respostas. Porque muitas vezes eu não consigo ter um coração grato, muitas vezes o meu coração está amargo, porque eu estou vestido de velha natureza, eu não estou olhando para Cristo, eu não estou pensando nas coisas do alto. Mas o Senhor nos diz lá, suportem uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha um motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, lembra do Pai Nosso? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. No 14.
Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Sabe, que a paz do Senhor seja a regra. Quando nós falamos de árbitro, é o juiz lá, não é? É a regra. Não é o meu sentimento, não é a minha vontade nessa situação que é a regra, mas é a paz de Deus, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus que é a regra, que é a direção, que é o lugar para qual eu vou e permaneço. Seja a paz de Deus, né, o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E aí lá no final, ele traz o quê? Depois de tudo isso, ele traz todas essas recomendações, ele fala de novo, sejam agradecidos. Sejam agradecidos, tenham um coração grato, sejam agradecidos. Colossenses 3,15, sejam agradecidos. E o 17, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais e o que, gente? Com gratidão no coração. Essa é a palavra de Deus para nós nesse domingo, onde nós vamos caminhando para esse lugar, um coração agradecido. Deus, como eu vou ter um coração agradecido? Como eu posso sair de um lugar de amargura, de um lugar de rancor, de um lugar de falta de perdão, de um lugar onde os relacionamentos estão quebrados? Olhando para a palavra de Deus, perseverando em Cristo e deixando a paz de Cristo ser a regra, ser o juiz nos nossos corações. Um coração agradecido, ele rompe com o passado. Ele rompe com ressentimento. Ele rompe com a dívida que eu guardo contra o meu irmão. E ele avança com a palavra de Deus sendo o árbitro, sendo o juiz, sendo a regra. Não o meu sentimento, mas a palavra de Deus. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E depois o 17, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Agradecendo a Ele, é por Ele, é para Ele todas as coisas, tudo que nós fazemos. Senhor, não é para mim, não é para o meu cargo, não é para a minha honra, não é porque as pessoas estão me vendo. No meu trabalho eu sou justo, eu não minto, eu sou digno. Não é porque a minha honra, a minha reputação está em jogo, mas é porque Cristo habita em mim, é porque a paz de Cristo, é porque o Senhor, é porque a sua palavra é o filtro no meu coração. Não é a minha reputação que está em jogo, mas é o seu nome que deve ser honrado, é a minha vida que é um viver para Cristo, que é um viver para dar glória a Cristo. As minhas escolhas são pautadas não porque eu quero ser preservado, não porque eu quero ser encontrado como bom, santo, puro, justo, mas porque eu quero ser encontrado em Cristo, porque o meu viver deve ser em Cristo, com Cristo, andando no Espírito, porque se eu estou nele, eu ando com ele, eu me movo por ele, para ele, para dar honra e glória a ele, tendo um coração agradecido com cânticos, com hinos espirituais. Então eu canto, eu louvo ao Senhor, não só porque eu estou num domingo, num culto, onde as canções me levam para esse lugar de adoração, mas a minha vida na segunda-feira, no ordinário, como nós falamos aqui, lá no seu trabalho, a minha vida, ela vai dando glória a Deus, não só nesse lugar de louvor e adoração corporativa. Vocês estão comigo, igreja? Amém? Vocês estão junto com o Senhor nessa noite, olhando para isso, olhando para Jesus. Sabe, Salmo 121, de 1 a 8, vai falar assim: levanto os meus olhos para o monte. Quer dizer, eu olho para o alto, eu olho para Jesus, eu permaneço no Senhor. E eu pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez
o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sua sombra, o Senhor está à sua direita. De dia não lhe ferirá o sol e nem de noite a lua. O Senhor o guardará de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. O Senhor te guardará. Eu olho para o Senhor, sabe, queridos? O Senhor Jesus é o pastor da nossa alma. A nossa alma são as nossas emoções. A nossa alma é onde muitas vezes quer falhar. A nossa alma é muitas vezes onde a nossa alma grita. A nossa alma muitas vezes quer a nossa justiça própria, quer a nossa vontade. Mas a palavra do Senhor fala que eu olho para o monte de onde vem o meu socorro. A nossa alma muitas vezes quer dizer para nós que nós estamos sozinhos diante de uma situação que não tem resposta, que não tem solução, que não tem saída, mas eu olho para o monte, eu permaneço em Jesus, eu olho para o alto, eu penso nas coisas do alto, como diz lá em Colossenses, de onde vem o meu socorro? E o Senhor é o seu protetor, o Senhor te guardará, o Senhor protegerá a sua vida, né? Então, se nós estamos em um lugar de ressentimento, se nós estamos num lugar de murmuração, nós estamos no lugar errado. Nós precisamos repensar. Esse mês é um convite para as nossas vidas, para a gente deixar a palavra de Deus ser um filtro. Senhor, aonde está o meu coração? Aonde estão os meus olhos? Aonde estão as minhas emoções? Estão no Senhor, estão no alto, estão na sua palavra? Aonde que está? 2 Coríntios 3:5 também é um convite para destronar o nosso eu, também é um convite para destronar todo lugar onde nós queremos dizer, não, isso é graças a mim, isso é graças aonde nós queremos ter gratidão com a gente mesmo, né? Isso é mérito meu. E lá em 2 Coríntios 3:5 fala, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, vem do Senhor. Então, um coração grato reconhece que a nossa capacidade vem do Senhor. Ah, Deus, não são os meus dons, não são os meus talentos, não são as armas naturais, não são as armas que esse mundo me oferece. Ah, Senhor, mas a minha capacidade vem do Senhor. Tudo que há de bom em mim, na minha casa, no meu lar, na minha vida, que eu possa agradecer, vem do Senhor. Esse mês é um mês para nós passarmos um filtro em nossas vidas, deixarmos a palavra de Deus ser um filtro em nós. Será que nós estamos reconhecendo que tudo vem dEle, que tudo volta para Ele, é para dar glória a Ele, que tudo que há de bom em nós, quando alguém faz um elogio, você fala, graças a Deus, graças ao Senhor, é pelo Senhor. Tudo me foi dado, tudo me foi dado, tudo me foi dado. Você pode dizer isso? Que tudo me foi dado pelo Senhor. Você pode dizer isso, tudo vem de Deus nessa noite. Você pode pensar nas coisas pelas quais você tem para agradecer e dizer, tudo isso vem de Deus. Não é a minha capacidade de construir uma boa reputação, não é a minha capacidade de ter um dom, um talento, não é a minha capacidade de organizar as coisas, não é a minha capacidade de ser uma boa mãe, não é a minha capacidade de ser uma boa esposa, mas tudo isso vem de Deus. Não é a minha capacidade de construir uma família na rocha, não é a minha capacidade de fazer com as minhas próprias mãos, mas tudo isso vem de Deus. Deus me deu, tudo me foi dado. Tudo me foi dado. Quando olhamos para Jesus naturalmente, nós precisamos nos despir da velha natureza,
de quem nós éramos e de como nós nos portamos diante da vida, diante das situações, diante das práticas da velha natureza da carne. Nós nos revestimos do caráter de Cristo. E as práticas antigas, elas são destronadas e nós entronizamos Cristo em nosso viver. E entronizar Cristo em nosso viver é dar glória para Ele. É colocar Ele no trono, é colocar Ele no centro, é colocar Ele como motivo, é colocar Ele como razão, é colocar Ele como tudo em nossas vidas. Tudo em nossas vidas. Olhar para o alto é nós entendermos aonde está a nossa luta, que a nossa luta não é contra pessoas, que a nossa luta não está nos relacionamentos, mas em Efésios 10:13 vai nos dizer para a gente se fortalecer no Senhor. Efésios 6:10-13. Efésios 6:10-13 fala: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Vistam-se, olha lá de novo, vistam-se de toda a armadura de Deus, para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. E depois de terem vencido, permanecer inabaláveis. Sabe, queridos, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Nos fortalecermos no Senhor e no seu poder. Entendendo que muitas vezes lá no seu trabalho, as guerras, as situações, os enroscos, o caos ali, não são sobre pessoas, mas são lutas e batalhas espirituais, oposições espirituais que você, como filho da luz, está enfrentando. E quando a gente amplia e discerne no mundo espiritual as coisas, nós não vamos lutar com as armas naturais. Porque as armas naturais, elas nos levam para as obras da carne. Elas nos levam para as práticas da carne. Mas quando nós entendemos o mundo espiritual, nós nos revestimos do Senhor, nós nos fortalecemos no Senhor, na força do seu poder, e nós nos revestimos das armas espirituais. Amém, queridos? Estamos juntos. Um coração grato, ele cresce nesse lugar de reconciliação. Um coração grato, ele cresce nesse lugar onde nós nos livramos de toda amargura, onde nós nos livramos de todo ressentimento. Efésios 4:31-32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Queridos, tem como ter gratidão no meio de tudo isso? Tem como ter um coração grato, um coração agradecido no meio dessas coisas? Por que eu estou lendo esses textos nessa noite? Porque a palavra de Deus, ela passa um filtro em nós. Que não haja no meio de vocês, que não haja nas nossas casas, que não haja nos nossos relacionamentos, que não haja nas nossas condutas, um viver de amargura, de indignação, de gritaria, de blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos. Olha lá os frutos do Espírito. Gálatas 5 de novo. Gálatas 5:26, gente. Sejam bondosos, compassivos um para o outro e o quê? Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoa vocês. Mais uma vez, perdoa as minhas ofensas, Senhor. Assim como eu tenho perdoado aqueles que têm ofendido. Assim como nós fomos perdoados, nós precisamos perdoar. E Efésios
4, 31 e 32, ele fala pra gente que um coração grato, ele vai crescendo aonde o ressentimento morre. Sabe, talvez aquela lista de pessoas que você tinha para agradecer ao longo desse ano, chega no final do ano, você já está com essa lista, já está de ressentimento, essa lista já está de onde você precisa pedir perdão, essa lista está onde você precisa perdoar. E um coração grato, um coração agradecido, ele nos faz olhar para essa lista e falar: assim como eu fui perdoado, assim como o Senhor me perdoou, eu me livro de tudo isso. Colossenses 3,15 fala que a paz de Cristo. Colossenses 3,15, seja o árbitro, seja o juiz, seja a regra. Qual que é a regra para o perdão, queridos? Qual que é a regra? Como que eu vou entrar nesse lugar de gratidão? Como que eu vou seguir as regras do Senhor? Como que eu vou seguir a palavra do Senhor? Que a paz de Deus seja o árbitro, o juiz, a regra. Colossenses 3,15. E sejam, Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam... Vamos ler junto? E sejam... Vamos ler. E sejam... Não, gente. E sejam agradecidos. Mais uma vez, porque ficou ruim. E sejam... Mais uma vez. E sejam... Aê! Agora sim. E sejam... Metade está falando e sejam, e metade está falando agradecidos. Não faz isso comigo não, gente. E sejam agradecidos. E sejam agradecidos. E sejam agradecidos. E sejam agradecidos e tenham um coração grato. É difícil. Porque muitas vezes é difícil a gente ser agradecido. É difícil a gente olhar para os relacionamentos, para o caos que precisa ser organizado, para as coisas que precisam ser restauradas. É difícil. Não é fácil. É uma prática, é uma disciplina, é permanecer em Cristo, é olhar para Cristo, é olhar para as coisas do alto e ser agradecido. E ser agradecido. E permanecer agradecidos. Queridos, esse é o convite do Senhor para nós. Esse é o convite do Senhor para nós. Nessa semana, você vai escrever nessa folhinha. Você vai escrever. Todo mundo pegou o papel lá na entrada? Você pegou o papel? Erga o seu papel aí, de gratidão. Se você pegou. Ninguém pegou? Então depois vocês vão pegar, olha lá, o seu papel. Tá lá perto do Elias ali, ergue a sua mão aí, Elias. Olha lá, ó, todo mundo olha lá pro fundo ali. Pegue o seu papel de gratidão, você vai levar ele para casa. Você vai escrever os motivos. Você vai colocar pelo que você é grato. Nós vamos fazer um memorial disso. Nós vamos registrar isso, sabe? Nós vamos colocar junto os nossos motivos. Nós vamos fazer um altar de gratidão. Nós vamos colar lado a lado os nossos motivos de gratidão, porque nós queremos como igreja ter um coração grato e que o Senhor olhe para nós e veja que Siloé é agradecido, que a igreja do Senhor em Rolândia, que o povo de Deus nessa cidade é um povo agradecido, é um povo que olha, dá honra ao Senhor, a honra merecida a Ele, que tudo vem dEle, que tudo é para Ele, que tudo volta para Ele. O que nós vamos colocar nessa lista de gratidão? Aonde nós vamos, o que nós vamos escrever? Para terminar essa palavra nessa noite, eu quero ler Deuteronômio 28, do 1 a 6. Fala assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor,
Nós abrimos esse culto falando que a voz do Senhor é poderosa, que a voz do Senhor governa os nossos corações. Essa foi a abertura do culto nessa noite. Se vocês atentamente ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordena o Senhor, o seu Deus, exaltará vocês sobre as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Sabe, queridos, há bênçãos de Deus reservadas para nós, para as nossas famílias, para nós e para nossas gerações, quando nós andamos e caminhamos nesse lugar de obediência à voz de Deus, nesse lugar de fidelidade, de obediência à voz de Deus. O árbitro, o juiz, a regra é a voz de Deus. Eu silencio a minha alma, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha justiça própria, as minhas mágoas, os meus ressentimentos, e eu deixo a paz do Senhor ser o árbitro, ser o juiz do meu coração. E aí o coração grato cresce. E aí o coração grato vai nascendo nesse lugar onde eu olho para Jesus, aonde eu obedeço com gratidão, para que eu possa viver em paz e desfrutar da plena paz que está em Cristo Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Se prepare essa semana para esse culto do dia 30, no domingo que vem. Se prepare nessa semana voltando para a palavra de Deus, trazendo a sua família, a sua casa, nesse lugar, nesse altar de gratidão. Se lembrando, escrevendo, trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Crescendo, desenvolvendo um coração grato. Talvez você comece na segunda-feira com 2 linhas. O seu motivo de gratidão. Eu sou grato por... E talvez você escreva só uma coisa. Deus, eu sou grato pela vida. E ponto final. Mas se você ouvir a voz de Deus ao longo dessa semana, se você deixar a palavra dele entrar no seu coração, se você deixar a palavra dele ser o guia, a direção no seu coração, eu tenho certeza que esses motivos vão crescer, vão aumentar. Deus vai te trazer a memória, Deus vai te lembrar, Deus vai te ajudar, Deus vai desenvolver no seu coração esse fruto, essa virtude. Deus quer produzir isso em nós. Deus deseja produzir isso em nós, e que nós demos fruto nesse lugar de gratidão. Comece a orar no seu lugar, pedindo ao Senhor nessa noite: Senhor, desenvolva em mim. Senhor, desenvolva em mim esse coração agradecido. Senhor, eu quero trazer à memória não mais o passado, não mais ressentimentos, não mais situações que me prendem, mas, Senhor, eu quero trazer à memória o viver com Cristo, a Tua palavra, o andar com Cristo. Renova, Senhor, a minha mente e meu coração nessa noite. Ore no seu lugar, preparando o seu coração para esse culto de ações de graça, onde você e sua família vão chegar aqui e trazer ao Senhor, ofertar ao Senhor uma oferta de gratidão ao Senhor, porque Ele é digno. Oh Deus, nós oramos nessa noite e declaramos, Senhor, que todo o ego, que o eu seja destronado dos nossos corações, Senhor. Oh Pai, como a carta aos Colossenses, Senhor, chegou num momento tão oportuno para aquela igreja, Senhor, dos Colossos, Pai, onde estavam enfrentando oposições, doutrinas, onde estavam enfrentando heresias, querendo se infiltrar na igreja, na conduta, no comportamento do povo de Deus. Senhor, nós olhamos para a Tua palavra nessa noite, olhamos para ela e dizemos que ela é o filtro, que ela é a regra dos nossos corações, que ela é o padrão de moral, que ela é o padrão de conduta das nossas vidas, que ela é o padrão do nosso viver, que ela é a base, que ela é a rocha das nossas famílias, a Tua palavra, Senhor. Continua a falar, a ministrar os nossos corações, e essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite.
para que o Senhor seja entronizado nos lares, para que o Senhor seja entronizado nos corações, para que nós possamos juntos, em unidade, levantar um altar de gratidão ao Senhor, não somente de palavras, mas de ações, de um viver que produz o fruto do Espírito em nossas vidas. Nós queremos andar em Ti, permanecer em Ti, em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor, igreja.